O arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. O que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. O termo arrebatamento vem da palavra raptus em latim, que significa arrebatado rapidamente e com força. O termo latino raptus equivale a harpazo em grego, traduzido por que arrebatamento em 4:17. Esse evento descrito aqui em 1 Coríntios 15 refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar-se com eles nos ares. Arrebatado abrange apenas os salvos em Cristo. 1. Instante antes do arrebatamento, ao descer Cristo do céu para buscar a sua igreja, ocorrerá a ressurreição dos que morreram em Cristo. 4:16. Não se trata da mesma ressurreição referida em Apocalipse 20:4, qual somente ocorrerá depois de Cristo volta à terra, julgar os ímpios e prender Satanás. Apocalipse 19, versículo 11 e 20 e versículo 3, a ressurreição de Apocalipse 20 e versículo 4 tem a ver com os mártires da tribulação, possivelmente com os santos do Antigo Testamento. Vê Apocalipse 20, versículo 6, 2. Ao mesmo tempo que ocorre a ressurreição dos mortos, em Cristo os crentes vivos serão transformados. Seus corpos numa igreja acabaram arrebatados juntamente. Capítulo 4, versículo 17. Para encontrar-se com Cristo nos ares, ou seja, na atmosfera entre a terra e o céu. 4. Estarão literalmente unidos com Cristo. Capítulo 4, versículo 16 e 17. Levados à casa do Pai no céu, ver Jó 14, versículo 2, 3. E reunidos nos queridos que tinham morrido. Então, capítulo 4, versículo 13 e 18. 5. Estarão livres de todas as aflições. Capítulo 2, Coríntios 5, 2, 4. Filipenses 3, versículo 21. De toda perseguição e opressão, ver Apocalipse 3, 10. De todo o domínio do pecado e da morte. 1 Coríntios 15, 51, 56. O arrebatamento os livra da ira futura, versículo 1, 10 e 5 e 9, ou seja, da grande tribulação. 6. A esperança de que nosso Salvador logo voltará para tirar do mundo, a fim de estarmos sempre com o Senhor. Capítulo 4, 17. E bem-aventurada a esperança de todos os redimidos. Capítulo 2, 3.
e fonte principal do consolo para os crentes que sofrem. Capítulo 4, versículo 17 e 18, 5, 10. 7. Paulo emprega o nome nós em 4, 17. Por quê? Saber que a volta do Senhor poderia acontecer naquele período e comunica aos Tessalonicenses essa mesma esperança. A Bíblia insiste que anelemos e esperamos continuamente e confiadamente a volta do nosso Senhor. Romanos 13, 11 e Coríntios 15, 51, 52. Apocalipse 22, 12 e 20. 8. Quem está na igreja, mas não abandona o pecado e o mal, sendo assim infiel a Cristo, será deixado aqui, no arrebatamento. Versículo Mateus 25, 1 e lá Colossenses 12, 45. Os tais ficaram neste mundo e farão parte da igreja apostada. Versículo Apocalipse 17, 1. Vê o estudo, o período do anticristo. 18:56. Sujeitos à ira de Deus. 9. Depois do arrebatamento virá o dia do Senhor, um tempo de sofrimento e ira sobre os ímpios. Capítulo 5, versículo 5, 2. Seguir-se a segunda fase da vinda de Deus, quando então ele virá para julgar os ímpios e reinar sobre a terra. Versículo Mateus 24, 42, 44. A ressurreição do corpo. 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá como ressuscitarão os mortos e que corpo virão. A ressurreição do corpo é uma doutrina fundamental das Escrituras. Refere-se ao ato de Deus de ressuscitar dentre os mortos. O corpo do salvo reuni-lo a sua alma e o espírito, dos quais este corpo esteve separado entre a morte e a ressurreição. 1. A Bíblia revela pelo menos 3 razões por que a ressurreição do corpo é necessária. O corpo é a parte essencial da total personalidade do homem. O ser humano é incompleto se o corpo, por conseguinte, a redenção que Cristo oferece abrange a pessoa total, inclusive o corpo. Romanos 8, 18, 25. O corpo é o templo do Espírito Santo. 6, 19. Na ressurreição, ele voltará a ser templo do Espírito para desfazer o resultado do pecado e de todas as áreas do derradeiro inimigo do homem, a morte do corpo. Deve ser aniquilado pela ressurreição. 15, 26. 2. Tanto as escrituras do Antigo Testamento, em Hebreus 11, 17 e 19, com Gênesis 22, 1, 4 e Salmos 16, 10, com Antigo Testamento 2, 24, Jó 19, 20, João 19, 25, 27, Isaías 26 e 19, Deuteronômio 2 a 2 ou 13 e 14, como as escrituras do Novo Testamento, Lucas 14, 13, 14 e 14, 20, 35 e 36, João 5, 21, 28, 29, 6, 39, 40, 44, 54, 1 Coríntios 15, 22, 23, Filipenses 3, 11,
1 Tessalonicenses 4, 14, 16, Apocalipse 24, 6, 13. Ensinam a ressurreição futura do corpo. 3. Nossa ressurreição corporal está garantida pela ressurreição de Cristo. Ver Mateus 28, versículo 6. Testamento 17:31, Coríntios 15, 12, 20 e 23. 4. Em termos gerais, o corpo ressurreto do crente será semelhante ao corpo ressurreto de nosso Senhor. Romanos 8, 29. 1 Coríntios 15, 20. 42, 44, 49. Filipenses 3, 20, 21. E João 3, 2. Mas, especificamente, o corpo ressurreto será a um corpo que terá continuidade e identidade com o corpo atual e que, portanto, será reconhecível. Lucas 16, 19 e 31. Um corpo transformado em um corpo celestial, apropriado para o novo céu e a nova terra. Capítulo 15, versículo 42, 44, 47, 48. Apocalipse 21, 1. Um corpo imperceptível, não sujeito à deterioração e à morte. 15, 42. Um corpo glorificado como o de Cristo. 15, 43. Filipenses 3, 20 e 21. Um corpo poderoso, não sujeito às enfermidades, nem à fraqueza. 15, 43. Um corpo espiritual, não natural, mas sobrenatural. Não limitado, mas às leis da natureza. Lucas 24, 31, João 20, 19. 1 Coríntios 15, 44. Um corpo capaz de comer e beber. Lucas 14, 15. 22, 16. 18, 30, 24, 43. Antigo Testamento 10, 41. 5. Quantos os crentes receberam seu novo corpo e revestirão da imortalidade? Capítulo 15, 53. As Escrituras indicam pelo menos 3 propósitos nisso. A parte, os crentes venham a ser tudo quando Deus prometeu para o ser humano e criou. Efésios 2, 3. Para que os crentes venham conhecer a Deus de modo completo, conforme eles o começam. João 15, 3. E a fim de que Deus expresse o seu amor e os seus filhos conforme ele deseja. João 3,16, Efésios 2, 7. E João 1, 4, 8 e 16. 6. Os fiéis que estiveram vivos na volta de Cristo para buscar os seus experimentarão a mesma transformação dos que morrerem em Cristo, antes do dia da ressurreição deles. 15, 51, 54. Receberão novos corpos idênticos ao dos ressurretos neste momento da volta de Cristo. Nunca mais experimentarão a morte física. Vê o estudo do arrebatamento da igreja, 18:49. 7. Jesus fala de uma ressurreição da vida para o crente e de uma ressurreição do juízo para o ímpio. João 5, 28 e 29. A esperança do crente segundo a Bíblia.
Salmos 33, 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para conservar os vivos na fome. A esperança bíblica do crente, a esperança pela sua própria natureza, diz respeito ao futuro. Romanos 8, 24 e 25. Porém, ela abrange muito mais do que uma simples vontade ao anseio, porque algum futuro. Esta esperança consiste numa certeza na alma, uma firme confiança sobre as quais futuras, porque tais coisas decorrem da revelação e das promessas de Deus. Noutras palavras, a esperança bíblica do crente está intimamente vinculada a uma firme. Romanos 15, 13, Hebreus 11, 1. E uma sólida confiança em Deus. Salmos 33, 21, 22. O salmista expressa claramente este fato mediante um paralelo entre a confiança e a esperança. Não confieis em príncipes nem filhos dos homens, e em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem Deus, de Jacó, porque auxílio é a cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Salmos 146, 3, 5. Efésios, João 17, 7. Jeremias. Porque, conseguinte, a esperança firme do crente é uma esperança que nos traz a confusão. Romanos 5, 5. Efésios 22, Salmos 22, 4, 5. Isaías 49, 23. A esperança, portanto, é uma âncora para o crente através da vida. Hebreus 6, 19 e 20. A base da esperança do crente. O alicerce da esperança segura do crente procede da natureza de Deus, de Jesus Cristo e da palavra de Deus. As Escrituras revelam como Deus sempre foi filho no passado ao seu povo. O Salmo 22, por exemplo, revela a luta de Davi numa situação pessoal crítica que ameaçava sua vida. Todavia, a meditar nos feitos de Deus no passado, ele confiava que Deus o livrará. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. 22, 4. O poder maravilhoso que Deus, o Criador, já manifestou em favor do seu povo está exemplificado no Êxodo, na conquista de Canaã, nos milagres de Jesus, dos apóstolos, em que casos semelhantes, os quais edificaram a nossa confiança no nosso Senhor, como nosso ajudador. Efésios 105, 124, 8, Hebreus 13, 6 e Êxodo 6, 7. Por outro lado, aqueles que não conhecem da revelação do nosso conserto em Jesus Cristo, acresce mais uma razão para a esperança inabalável em Deus. Para o crente, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8, que é Deus deste século. 2 Coríntios 4, 4, Efésios, Gálatas 1, 4, Hebreus 2, 14. V. 1 João 5, 19. V. O estudo e o sofrimento dos justos. Jesus, ao expulsar demônios durante o seu ministério terreno, demonstrou o seu poder sobre Satanás. Vê o estudo que pode sobre a Satanás e os demônios. Além disso, pela sua morte e ressurreição, ele
esmagou o poder de Satanás. João 12:31. E demonstrou o poder do reino de Deus. Ver ao estudo que o reino de Deus não é de estranhar. Portanto, o que Pedro exclama a respeito da nossa esperança, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Jesus é, pois, chamado nossa esperança. Gálatas 1:27 e Timóteo 1:1. Devemos depositar nele a nossa esperança, mediante o poder do Espírito Santo. Romanos 15:12-13 e Pedro 1:13. V. Êxodo 17:11. A palavra de Deus é a terceira base da esperança. Deus revelou a sua palavra através dos profetas apóstolos no passado e os inspirou pelo Espírito Santo para escrever incensos de erros. 2 Timóteo 3:16, 2 Pedro 1:19-21. Vê o estudo, a inspiração e a autoridade das Escrituras. Pelo fato de sua eterna palavra permanece firme nos céus. Salmo 119:89. Podemos depositar nossa esperança nessa palavra. Salmos 119, versículo 49, 74, 81, 114 e 147. 130, versículo 5. Antigo Testamento 26:6, Romanos 15:4. De fato, tudo, quando sabemos a respeito de Deus e de Jesus Cristo, vem a revelação infalível das Sagradas Escrituras e a suma esperança do crente, a suprema esperança e confiança do crente. Não deve estar em seres humanos. Salmos 33, versículos 16 e 17, Salmos 147, 10, 11, ou Salmos 20, versículo 7, Mateus 6, versículo 19 e 21, e Lucas 12, 13 e 21, e 1 Timóteo 6, 17, ver no 18, 20, ver o estudo e a riqueza e a pobreza antes deve estar em Deus, no seu Filho Jesus Cristo e na sua palavra. Em que consiste a esperança? Temos esperança na graça de Deus e no livramento que Ele nos oferece nas tribulações dessa vida presente. Salmo 33, 18 e 19, Salmo 42, 1, 5 e 71, 1, 1 e 5, 13, 14, Jeremias 17, 17 e 18. 2. Temos a esperança de que chegará o dia que as nossas tribulações cessarão aqui na terra, quando estará, mas sujeita à corrupção, e terá lugar a redenção e a ressurreição do nosso corpo. Romanos 8, 18, 25. Efésios, Salmos 16, 9 e 10. 2 Pedro 3, 12, versículo Antigo Testamento 24, 15. Vê o estudo, a ressurreição do corpo. E temos a esperança da consumação da nossa salvação. Antigo Testamento 5:8. Vê o estudo termos bíblicos para salvação. Temos a esperança de uma casa eterna nos céus. 2 Coríntios 5:1, 5. 2 Pedro 3:13 e João 14:2. Na
aquela cidade cujo o arquiteto é o edificador, que é Deus. Hebreus 11:10. 5. Temos a bendita esperança da vinda gloriosa do nosso grande Deus. E Timóteo 2:13. Quando, então, os crentes serão arrebatados da terra para o encontro com eles nos ares. 1 Tessalonicenses 4:13-18. Ver o estudo do arrebatamento da igreja. E quando então nos veremos como ele é o nosso, tornaremos semelhante a ele. Filipenses 3:20-21 e João 3:2-3. Temos a esperança de receber a coroa da justiça, segundo Timóteo 4:8, de glória, 1 Pedro 5:4 e da vida, Apocalipse 2:10. Finalmente, temos a esperança da vida eterna. Timóteo 1:2-3-7, da vida garantida a todos os que confiam no Senhor Jesus Cristo e obedeçam. João 3:16-36, 6:46. João 5. Que esperam em Deus e o seu Filho. Pedro nos conclama: estai sempre preparados para responder com a mansidão e temor a qualquer que vos pedir, e a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3:15. Jesus, acabou? Como é que saiu? Um complemento aqui, irmão. A mensagem de Cristo às 7 igrejas. Apocalipse 1:19-20. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e as 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Visto, irmão, esse estudo, que não há igreja revelada, não há igreja escolhida. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, que seremos arrebatados naquele dia, aleluia. Por isso devemos vigiar constantemente, crer nas Escrituras, obedecer às Escrituras como ela é, e sempre seguir as verdades escritas na Bíblia, e vigiando sempre dentro da igreja, para que não sejamos enganados, porque igreja escolhida não existe, igreja revelada não existe, porque somos o corpo de Cristo, temos que viver em união um com os outros, para que sejamos arrebatados naquele grande dia do Senhor nos ares, porque sem a união do corpo de Cristo, sem a igreja unida, irmão, não há arrebatamento, não há santificação do corpo de Cristo. Devemos sempre ter esta esperança, esta obediência da santificação do corpo de Cristo. Vamos viver em amor, em união, em obediência e santificação, como diz a Bíblia, irmão. Porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa esperança está na Bíblia, na palavra revelada de Cristo, no Novo e no Velho Testamento. Não há outra explicação da obediência à palavra de Cristo, da santificação do corpo,
do espírito, do corpo e da alma, irmão.